Bem, irmãos, a paz do Senhor, estamos dando início a mais um programa. Esse programa está sendo gravado aqui no nosso estúdio na Igreja do Leme, no Rio de Janeiro. Nós queremos hoje começar no dia 6/7, meio do ano, né? Nosso tema continua o mesmo, o preparo para o arrebatamento, assuntos marcadores proféticos que repercutem no meio da igreja. O texto que nós vamos conversar hoje é Apocalipse 3, versos de 1 a 13. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, Marta. Irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Marta Valente, eu sou da igreja ICM Serrão, na Ilha do Governador. Serrão, Ilha do Governador. Pastor Telmo Aragão era de lá, né? Era de lá. Isso. Atualmente lá e agora é o pastor João Luiz. João Luiz. Esposo dela? Paz do seu irmão, meu nome é Adelino, sou esposo da Marta, essa jovem que também frequenta a igreja ali da Rua Serrão. Adelino de? Adelino de Sá. De Sá. Eu troco o nome dele, gente, não se preocupem não, tá? Tinha um amigo nosso, né, que era Avelino, a gente chamava os dois de Avelino. Vamos começar? Primeira pergunta, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 10, destaque as figuras proféticas da Trindade. Nós temos dois vídeos, do Saulo Oliveira, de São Paulo, e da Isa Giovana, lá de Caicó, Rio Grande do Norte. Vamos assistir depois, Marta, se você puder começar com a gente. E as figuras da Trindade do Pai, Apocalipse capítulo 3, verso 10, o destaque do Pai está em guardar-se a palavra. E a palavra é a doutrina do Pai, é a luz que firma e dirige os nossos caminhos neste momento de trevas. Em Salmo 119, verso 5, está: lâmpada para os meus pés, e é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É o gotejar da chuva e o chuvisco sobre a erva, que é mencionado, que são mencionados por Moisés em seu cântico em Deuteronômio capítulo 32, verso 32. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. E o destaque aqui da figura do Filho está em da minha paciência, oração que o Senhor Jesus fez por nós em João 17, João capítulo 17, versículo 14 e 16. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não sou do mundo. Assim como eu não sou do mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. E aqui o destaque da figura do Espírito Santo, em Apocalipse capítulo 3, verso 10, está aí: eu te guardarei. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda em todas as coisas. E em João 14, 26 fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E em João capítulo 16, verso 13, está assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós podemos identificar a figura do Pai na expressão: como guardaste a palavra da minha paciência. A palavra é a doutrina que o Pai estabeleceu desde o início da igreja. Também vemos outra característica do Pai na expressão minha paciência. Em Naum 1:3 nós lemos: o Senhor é tardio em irar-se. O Senhor é um Pai amoroso, perdoador, longânimo, que estabeleceu um projeto de salvação para o homem. Podemos identificar a figura do Filho na expressão: guardaste a palavra da minha paciência. Jesus é a palavra viva, enviada pelo Pai para alimentar a alma do homem. Em João 1,14 nós lemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em João 17,17, Jesus fez uma oração pelos seus discípulos e nós lemos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Podemos identificar a figura do Espírito Santo na expressão: também eu te guardarei da hora da tentação. O Espírito Santo é quem nos conduz no caminho da salvação, nos fazendo discernir o momento profético que vivemos. Somente através do Espírito Santo nós estaremos preparados para o arrebatamento, e ele nos levará antes da grande tribulação. Em Efésios 1,13 nós lemos:
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A paz do Senhor Jesus. Bem, Marta, o que você pode falar sobre a figura profética do pai? Bom, pastor, o pai, para nós, tem um valor assim, imensurável, porque o pai nos deixou uma herança. Sim. E essa herança é a sua palavra. E por essa palavra, a igreja tem vivido, ao longo da sua existência nesse mundo, ela tem vivido. E hoje, a palavra, que seria a sua doutrina, ela é importante. Por quê? Porque ela é o fundamento da igreja. Ela é a base. Diante desse mundo tão corrompido, com valores que têm mudado, com valores que têm sido alterados, uma coisa que antes era correta, hoje não é mais, assim, com aquilo que foi totalmente mudado, humanizado, relativizado, existe a palavra de Deus como um tesouro. Muitos desconhecem, mas aprove a Deus mostrar, revelar, presentear, vamos dizer até assim, né, um povo com essa riqueza. Então, a palavra na figura do Pai, né, o Pai, a palavra na figura do Pai, ela tem sido para a igreja esse fundamento. Sim. É o nosso manual, né? É a nossa base, é o nosso fundamento. É por ela que a igreja ela sobrevive, ela existe. Então, através da palavra, nós temos as nossas experiências. Porque uma coisa maravilhosa é você, quando você tem dúvida de um determinado assunto, de uma determinada uma posição que você tem que tomar, você não fica dependendo de homem, você não fica dependendo de uma pessoa, mas você depende de um Deus que tudo pode. Você depende de um Deus que sabe aquilo que vai acontecer, aquilo que é melhor para nós. Então, essa palavra que tem sido o nosso porto seguro. E essa doutrina que o Senhor nos deu, né? E que nós precisamos valorizar. Na dúvida, você recorre justamente aqui, a palavra. A palavra viva, né? Que opera na nossa vida. E você, Adelino, o que você pode nos falar? É só para complementar, né, o que já foi falado. A palavra de Deus, ela é na nossa vida, na vida do servo, ela é fundamental. Nós não poderíamos nunca fazer nada sem a palavra de Deus. Porque se nós andamos na rua, se nós estamos em qualquer lugar, nós estamos ali para obedecer à palavra de Deus, as nossas atitudes, nossa maneira de agir, de falar. Então, a palavra de Deus nos ensina, né, todas as coisas, aquilo como no nosso comportamento, né? Nós estamos firmados na nossa vida, seguros pela palavra de Deus, pelas promessas do Senhor. A promessa que o Senhor falou que Ele vai voltar, nós estamos firmados, esperamos esse glorioso dia, né? Então a palavra de Deus, ela é fundamental, ela é tudo na nossa vida. E na obediência a essa palavra, o Senhor tem nos abençoado a cada dia profundamente. Temos conseguido várias experiências, né? Então a nossa vida sem essa palavra, para nós seria muito difícil. Com certeza. Muito difícil. Existem alguns textos que marcam a palavra, né? João 1, versículo 1, né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Nós temos lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Agora eu queria perguntar a você, Marta, uma experiência que você teve que marcou a sua vida na palavra, e que você pode falar, realmente o Senhor falou comigo daquilo que eu precisava. Pastor, assim, são vários momentos, né? Porque a melhor coisa é quando você... Eu sou uma pessoa que eu sempre recorro à palavra. Com certeza. Qualquer coisa, eu vejo assim, que Deus é maravilhoso, né? Deus nos trata como filhos. E então, o nosso procedimento para com Deus é essa. A gente pergunta, o filho pergunta uma coisa ao pai. É a minha posição. Então, eu sempre tive esse hábito de consultar ao Senhor.
as coisas mínimas até as coisas mais sérias. E houve agora um momento que nós precisávamos fazer uma viagem. Sim. E a gente estava discutindo, assim, tentando ver de que forma nós iríamos. Qual o método, qual o caminho, qual o meio de transporte. E a gente não chegava a um denominador comum, um acordo. Não havia o acordo necessário. E, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Meu esposo não querendo, não, é melhor não ir agora e tal. Eu falei, então tá bom, então faz o seguinte, nós não vamos mais. Uhum. Aí ele pegou e falou, tá bom, nós não vamos mais. Mas nós fomos na igreja, um culto, nós estávamos no culto no sábado, e eu já ia dar a resposta para a família, que nós não íamos mais naquele compromisso. Mas ele chegou para mim e falou assim, eu vou conversar com a pessoa e vou dizer que nós vamos. Eu falei, mas resolveu? Sim, porque eu abri a palavra e fui perguntar ao Senhor se nós poderíamos ir. E o trecho que o Senhor deu foi um trecho da experiência de Paulo, quando Paulo pega um navio e vai de viagem para uma cidade. Acho que, se não salvo engano, a cidade era Tarsis, mais ou menos isso. Então, assim, eu achei interessante, porque naquele momento ali pairava uma dúvida, uma insegurança, a gente vai, não vai ter despesa, não vai ter. E, assim, quando nós recebemos ali do Senhor a resposta clara no texto, o nosso coração se tranquilizou e nós podemos decidir. Interessante, Marta, que a igreja ela tem uma experiência da palavra viva, a palavra da vida. E essa experiência ela é revelada, né? O Senhor revela, o Senhor revelou a maneira que vocês iam, que vocês deveriam ir, era a tua preocupação, né? E nós vemos o seguinte, o resultado da operação do Espírito Santo no interior da igreja sempre haverá uma bênção para a igreja, tanto no coletivo, na comunidade, né? Também no individual, no corpo. E a palavra e a revelação profética, ela sustenta a igreja para o arrebatamento. Não é isso? O sustento nosso hoje é saber que nós estamos vivendo uma palavra viva. E eu queria que vocês entendessem também, o Adelino, ele foi motorista de caminhão durante um tempo, né? Ele se aposentou. Qual a experiência que você teve também na consulta à palavra? Então, eu tinha chegado de uma dessas viagens que eu sempre fazia e estava em casa e veio um pastor, chegou em casa e ele precisava de um número de irmãos para ocupar um veículo para ir à Vitória, assistir o seminário. E tinham 3 e ele queria que fossem 4. Mas o pastor ficou meio receoso, porque ele viu que eu estava chegando em casa de viagem e estava cansado. E ele falou assim, olha, Adelino, você mesmo vai consultar o Senhor. Eu não vou consultar por você. Você vai ali, ora e abre a palavra. E naquele momento ali, na presença de todos, eu orei ao Senhor e abri a palavra. E o versículo que o Senhor disse foi aquele que diz assim, e Elias comeu e bebeu. E com a força dessa comida foi até Horebe, ao monte de Deus. Que bom. Então não ficou nenhuma dúvida. E vocês foram e receberam uma bênção. Fomos, recebemos uma bênção. A viagem foi muito boa, tranquila. Nós assistimos o seminário e foi tudo que bom. Muito bem. Hoje o Espírito Santo ele está continuando a fazer operações no meio da igreja através da palavra. Mas a palavra é que fortifica os fiéis para o arrebatamento. Nós não podemos hoje mais entender alguém que não conhece a palavra. Alguém que não tem uma experiência viva com a palavra, não é isso? A sua experiência foi uma das muitas que você teve. Não é? A sua experiência foi uma das muitas também que você teve como diácono. Você como senhora à frente. Quantas vezes pessoas recorrem a vocês para consultar o Senhor, o Senhor responde, não é isso? Sim. Bem, nós vamos dar uma paradinha e vamos voltar a falar sobre o Filho. A segunda parte da Trindade. Amém? Bem, Adelino, vamos agora falar sobre o Filho. O que você pode nos ajudar? Bom, o Filho, ele esteve conosco, assim, no mundo, durante o seu ministério. Sim. Ele faleceu, ele foi à cruz do Calvário aos 33 anos, mas o ministério dele foi de apenas 3 anos, segundo os relatos bíblicos, né?
E ele falou muitas coisas, ele falou muitas promessas, né? Ele falou várias coisas, mas muitas dessas promessas que ele falou, muitos não têm aguardado, não têm esperado, né? Então ele fala assim, mas existe um povo, existe uma igreja que ela guardou, ela esperou com paciência, né, esse tempo todo, e a palavra de Deus diz assim, como guardastes a minha palavra também paciente, também o Senhor vai nos guardar da hora da tribulação. Sim. Ou seja, uma igreja que tem ouvido falar que Jesus vai voltar há tantos anos, mas ela continua esperando, ela continua aguardando, ela continua crendo na palavra, na promessa de Jesus. Né? Então, aqueles que continuam crendo, que continuam esperando essa promessa, esses o Senhor ele está vendo. Ele está olhando o nosso coração, a nossa vida, e certamente um dia a palavra de Deus ela vai se cumprir. Com certeza. E é por isso que nós estamos estudando justamente os marcadores proféticos. E nós estamos vendo, não é qualquer um que está falando, mas o mundo inteiro está vendo, não é? As pessoas estão vendo, cada vez que começa uma guerra, começa um ataque, o mundo fala a mesma coisa. Jesus está voltando. O momento agora é esse. Então a gente precisa hoje entender que as promessas do Senhor estão sendo cumpridas, né? Cada mensagem lá de trás, cada sinal estão se cumprindo e vão se cumprir cada vez mais. E o nosso pensamento é justamente o seguinte, o arrebatamento vinha antes da nossa morte, não é isso? Não é? Mas o Senhor é que sabe. E você, Marta, o que você pode nos falar sobre a figura de Jesus, a Trindade, a figura de Jesus nesse versículo? Bom, o Filho, a paciência, a gente pode até dizer assim, é um atributo do Senhor Jesus. E esse atributo foi expresso naquele momento em que o Senhor orava, né, no momento de oração. Ele intercedia a Deus por aqueles que o Senhor o tinha dado. Então, naquele momento ali, havia uma consciência da parte do Senhor no valor de uma alma. E essa paciência do Senhor Jesus mostra o Senhor Jesus como um intercessor. Aquele que naquele momento ali, que estava se aproximando do momento da morte, ele teve o cuidado de lembrar daqueles, né, que pediu ao Pai, inclusive, para que não tirasse do mundo, mas que livrasse do mal. E esse intercessor paciente continua com a igreja fiel ainda nos nossos dias, porque ele continua intercedendo por nós. Porque essa paciência, a palavra diz assim, que nós devemos ser imitadores de Cristo. Então, da mesma forma como o Senhor foi paciente naquele momento difícil, que antevia a morte dele na cruz do Calvário, ele deixa para nós esse legado e esse ensino, para que nós também venhamos ao quê? A termos essa paciência, a paciência de esperar. O momento é breve. Quando Jesus vai voltar, nós não sabemos, mas sabemos que é breve, porque os sinais estão se cumprindo. Então, esse ensino que o Senhor nos deixou vai nos preparar para que momento? Essa paciência vai nos preparar para que momento? Para o momento do arrebatamento, que é iminente, que está para acontecer. Justamente. Então, isso esse atributo do Senhor, como esse ser paciente, né? Esse Deus paciente, amoroso para com a vida da sua igreja, me chamou a atenção quando a gente dá a Ele esse atributo. Interessante que o ser humano, ele é ansioso. Ele quer as coisas muito rápido, né? O Senhor fala, olha, minha promessa é essa, eu vou cumprir, mas nós queremos que se cumpra no outro dia, né? Quantos foram os discípulos que perguntaram assim, quando é que o Senhor vai vir? Como é que vai ser? E os sinais se cumprindo hoje, nos nossos dias. E nós vemos, né, que a paciência que nós precisamos ter, além daquilo que nós entendemos. A promessa do Senhor ela não vem em vão, não vai em vão. Ela tem um retorno. Não é? É o filho, é o marido, é o trabalho. Quantas experiências nós temos, né?
de orarmos por pessoas que precisam de uma bênção. O Senhor falava, ser paciente. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava orando com uma pessoa e ela estava tão ansiosa, ela falou assim, eu não consigo dormir. Aí um companheiro teve uma visão que o Senhor dava um travesseiro para ele. Assim, descansa na minha palavra, somente descansa. E esse descanso está para se cumprir daqui a pouco, né? A eternidade, a morada que Jesus foi preparar, né? Tudo aquilo. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Bem? Daqui a um pouco, nós vamos fazer um outro intervalozinho, tá? Rapidinho, enquanto nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Amém? Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todos que crescem. Ele falou assim: caiam os montes e os homens, mas sua promessa está de pé. Ele nos tem provado que não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e nada mudou. Ele está a nossa fé. Poderoso Ele é, Ele deu vista aos cegos e os oprimidos Ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 Ele alimentou. Operou na Judeia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui em nosso meio. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e nada mudou. Nele está a nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e nada mudou. Nele está a nossa fé. Poderoso Ele Bem, Marta, vamos lá. O Espírito Santo da Trindade aí dentro desse versículo, o que você achou? Bom, faz menção no trecho que diz assim, eu te guardarei da hora da tentação. Sim. O papel glorioso do Espírito Santo nesse momento, nos últimos dias da igreja nesse mundo, é exatamente preparar para a saída. E no preparo dessa saída, a ação do Espírito Santo vai fazer com que a igreja fique livre do grande momento difícil que o mundo vai viver, que é o momento da grande Do arrebatamento. Né? Então, para aqueles que guardou a palavra da paciência, né, do Senhor, que guardou até o fim a promessa do Senhor, nós vamos estar livres exatamente desse momento difícil. Por quê? Porque houve uma promessa quando Jesus ele morreu, ele estava se preparando, né, para ser um sacrifício perfeito. Ele disse que nos daria um Consolador. E é esse Consolador que tem estado conosco e ficará conosco até o fim. Sim. E esse momento é o momento que a igreja guarda. E o que a gente tem podido observar, pastor? Assim, a atuação, a importância da atuação do Espírito Santo no meio da igreja. É porque ele que tem revelado os sinais, revelado o momento profético, apontando para a igreja, deixando a igreja situada diante de um mundo caótico, de tudo aquilo que está acontecendo, mostrando para a igreja, ó, isso está acontecendo porque breve meu filho vai voltar, Sim. breve Jesus vai voltar. Então, a coisa maravilhosa da palavra é exatamente nós termos acesso a esse mistério,
que o Espírito revela. Então, o Senhor vai nos guardar, o Espírito Santo vai nos guardar no momento mais difícil Com certeza. que esse mundo vai viver. Porque nós não vamos estar aqui para viver esse momento difícil. Vai ser terrível, né? Terrível. Tem alguma coisa para falar, Adelino? Então, o Senhor, ele falou ali para os seus discípulos, né? Jesus estava já preparando os seus discípulos, que Jesus ia morrer na cruz do Calvário. E ele falou assim, não vos deixarei órfãos, né? Ou seja, os discípulos não iam ficar sozinhos. Jesus foi assunto aos céus, mas o Espírito Santo, ele continuou preservando a igreja. Sim. Nesses 2000 anos de existência, né? O Espírito Santo, ele tem preservado a sua igreja. Ele tem ajudado o povo a caminhar em momentos difíceis, das provas, das lutas, das dificuldades. Quem tem preservado a sua igreja é o Espírito Santo. Assim como nossos dias, o Senhor está nos preservando, e Ele vai nos preservar até o dia da sua volta. Sim. Porque Ele vai voltar e a igreja, ela vai subir, mas vai ficar um mundo aqui para a grande tribulação. E o Senhor, o Espírito Santo está nos preservando desse momento terrível que vai acontecer. Vai, com certeza. Mas a igreja estará na glória com o Senhor, né? A igreja não vai, ela pode sofrer aqui algumas lutas, algumas dificuldades, mas o pior que vai vir, a igreja não está, porque o Espírito Santo, ele vai preservar a igreja desse dia, desse momento de grande tribulação. Interessante que o Espírito Santo é aquele que fortalece, né? Isso mesmo. Ele nos fortalece para aquilo que vai acontecer. Ele consola, é o papel dele, consolador, não é? Mas ele também é o que conduz a igreja a permanecer fiel. Se o Espírito Santo não estivesse nos dando hoje o batismo com o Espírito Santo, os dons, as revelações, não é? O nosso lema do ano passado, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando hoje da nossa vida. Nós precisamos entender isso, que não é uma palavra de qualquer um, não é? Quem tem ouvidos, ouça. Não é escutar. Eu sempre lembro disso. Tá? O nosso amigo pastor Walter, antes dele falecer, ele falava sempre isso. Existe uma diferença em escutar e em ouvir. Escutar, tu escuta tudo. Tudo você escuta. Mas ouvir, você tem que estar, seu ouvido afinado à voz do Senhor. Seu ouvido tem que estar afinado ao Espírito Santo no momento certo, que ele vai falar para você. As lutas dentro de casa estão muito, mas ele fala, calma. É o consolo, né, que ele vai te dar. A luta está muito grande. Olha, se prepara. Vai acontecer. Quantas vezes a gente vai passar por uma luta que ele já fala antes conosco, né? Quantas vezes? Amém? Amém. Vamos então à segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 13, identifique as figuras proféticas da palavra e do sangue no verso 13, tá bom? Nós temos aí o pastor Eliezer de Jesus, também temos o Emanuel Gonçalves, uns jovens. Vamos assistir o vídeo e depois voltamos. O ato de ouvir identifica a ação da palavra viva, que é a palavra revelada, que gera no homem uma ação, pois o que está sendo dito pelo Espírito Santo, que é o sangue, identifica a figura do próprio Espírito Santo. Tudo isso nos serve de alerta e um conselho para que todos nós façamos uma autoanálise da nossa vida e discernirmos que só há vida no corpo, que é o sangue, e que só a palavra revelada nos conduzirá à eternidade com Deus. Em Apocalipse capítulo 3, verso 13 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, a paz do Senhor. Nós podemos ver a figura do sangue e da palavra no capítulo 3, no versículo 13 de Apocalipse, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós falamos de ouvir, a igreja fiel, ela ouve a palavra revelada, inspirada pelo Espírito Santo, que vem para nos nortear e nos guiar rumo à eternidade. Quando nós falamos do sangue, nós falamos do Espírito Santo, que foi derramado
ali na morte do Senhor Jesus, que nós podemos agora sentir e ouvir a voz do Espírito Santo em todo momento das nossas vidas. E é Ele que nos norteia para ir para a eternidade. A paz do Senhor. Marta, você identificou a figura da palavra e do sangue no versículo 13? Sim. No ato de ouvir, identifica a palavra revelada. O ato de ouvir, pastor, é para aquele que é sensível à voz do Espírito Santo. Porque o sentido, né, o ouvido, né, é um sentido que o ser humano ele tem. Então, hoje, você pode ouvir e você também pode escutar. Sim. Escutar tem várias, né? São várias coisas, você tem conceitos, você escuta recomendação, conselhos. Em suma, tem uma variedade de coisas que ecoam por aí e que o teu ouvido vai escutar. Mas há um diferencial para aquele que tem a sensibilidade, né? Aquele que sabe discernir, que discerne o momento. Então, o ato de ouvir de nós, quando nós somos sensíveis ao Espírito, faz com que nós encontremos uma palavra que não é literal, mas uma palavra revelada. Sim. Uma palavra que vai nos mostrar toda a vontade de Deus para a vida do homem. Vai mostrar o caminho que ele deve andar, o caminho que ele tem que prosseguir, que não é algo relativo, mas é algo concreto, algo absoluto, né? É algo que vai produzir o bem para a vida do homem, porque o desejo do Senhor é salvar. Então, nesse momento, diante de tantos ensinos, de tanta coisa que tem, nós temos estudado isso no livro do Apocalipse. O nosso parâmetro é algo que aconteceu nas igrejas do passado. Sim. A falsa doutrina, o falso ensino, ele entrou dentro da igreja por falta de vigilância. E isso é algo que nós não podemos incorrer, é um erro que nós não podemos incorrer. Mas para isso, como é que nós evitamos isso? Através desse conhecimento, através dessa sensibilidade, de nós sabermos que tem um Espírito que revela os mistérios. Então nós não estamos só numa letra, nós estamos naquilo que lá atrás nossos irmãos, a duras penas, né, a preço muito, com muita dificuldade. O preço foi grande, né? Nos deu como herança, né? Nos foi transmitido essa herança. Então, a palavra, o ato de ouvir e identificar a palavra revelada é algo que nós temos que guardar. Interessante, eu estava me lembrando, você estava falando do ato de ouvir. Samuel dormindo e ele ouve o nome dele, e ele corre para Eli. Né? Samuel, volta lá, vai dormir. Na terceira vez ele falou assim, poxa, eu sei quem é que está falando com ele. E quando nós ouvimos o Senhor falar, a voz dele é marcada no nosso coração. Tanto é que quando o Senhor começa a falar com ele fala assim, eu vou fazer grandes coisas e seus ouvidos vão retilhar, vão fazer barulho. Quantas coisas, né? Quantas vezes, de repente, você dirigindo, o Senhor falou com você? Não é? Muitas vezes. Não é? Quantas vezes você, em casa, no seu trabalho como advogada, fazendo uma petição e o Senhor fala com você? A nossa vida é assim. Né? O Senhor fala conosco toda hora. E você tem alguma coisa a falar dele? Sim, muitas coisas nós teríamos que falar sobre a palavra. Por exemplo, nós vemos que muitas pessoas têm Bíblias em que há a palavra nas suas casas. Às vezes nós passamos pelas ruas e vimos versículos pintados nos muros, nas ruas. Mas quando nós falamos da palavra, nós não estamos falando da letra, porque a letra, ela mata. Mata, com certeza. A palavra revelada, né, ela vivifica. Né? Por exemplo, a revelação do Senhor, a palavra, quando ela é no Espírito, ela edifica. Porque nós não podemos ficar só com a letra morta, mas com aquilo que ela produz, que é a vida. Né? Na passagem que nós vemos ali, Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos.
quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam, olha, um João Batista, um dos profetas, Elias, né? E eles até falaram de pessoas da palavra de Deus. Mas ele foi mais além. Ele disse, perguntou para ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E você, Pedro? Vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, ele tomou uma palavra e falou algo que não foi do coração Com dele. certeza. Ele falou algo que foi da eternidade, que foi justamente a palavra revelada. Que é essa o que importa para nós hoje, como igreja, como povo de Deus. Não é simplesmente uma palavra ao vento, mas sim aqui é a revelação. A revelação para o momento, né? Para a necessidade momentânea que nós estamos vivendo ou que a igreja está passando, aquela que vai confortar o nosso coração é a revelação. A letra, só a palavra na letra, ela não tem conforto. Né? Se não tiver o Espírito Santo para revelar. Exemplo, quando ali no tempo de Jesus, quando os fariseus, eles usavam a palavra, né? Mas quando Jesus falava, o povo falou, quem é este? Não fala como qualquer um. Mas eles sentiram na palavra de Jesus que era algo diferente, porque não era como os religiosos, né? Era uma palavra de poder, uma palavra que tocava na mente, tocava nos corações, né? E eles se sentiam uma palavra de mudança de vida, uma palavra de mudança. Mas para nós não fugirmos que a palavra, o versículo que o Senhor nos deu, que deu ali foi para Pedro, foi assim, que Pedro não foi a carne nem o sangue que tinha revelado para Pedro, mas o Pai, quer dizer, é a revelação da eternidade que tinha em Pedro, que falou aquilo que realmente era a verdade, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Marta, nós estamos falando também sobre um texto, Apocalipse 12, 11, não é? Você pode ler para a gente? Sim. Apocalipse 12, 11 diz assim, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É o pessoal, a igreja de Esmirna, né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É muito profundo isso, né? É entender tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida nesse momento, nos dias de hoje. Tempo do breve, né? Podemos seguir? Pergunta número 3, lendo Apocalipse capítulo 3, versos 2 a 10. Identifique 3 principais doutrinas para essa última hora, encontradas em Sardes e em Filadélfia. Nós temos o obreiro Patrick de Caetité, Bahia, é uma pessoa já rotineira no nosso programa, sempre uma resposta muito boa, e também o ungido Marcelo Goulart, lá de Conde, na Paraíba. Nós vamos assistir o vídeo e depois voltamos. Lendo Apocalipse capítulo 3, versos 1 a 6, na carta de Sardes, identificamos as seguintes doutrinas bíblicas, a palavra revelada. No texto de Apocalipse 3:3 diz, lembra-te do que tens recebido e ouvido e guardam. É a palavra que foi redescoberta no período de Lutero. A doutrina de corpo, em Apocalipse capítulo 3, verso 2 diz, ser vigilante e confirma os restantes. Aqui os restantes reunidos em um só corpo que vive a palavra. E a doutrina do sangue, em Apocalipse capítulo 3, verso 5. O que vencesse será vestido de vestes brancas. O clamor pelo sangue de Jesus é o recurso que a igreja usa para vencer todo o mal do mundo. Lendo Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13, identificamos agora, na carta de Filadélfia, as doutrinas, palavra revelada. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. A igreja ouviu e guardou sabiamente a palavra do Senhor. A doutrina de corpo, em Apocalipse capítulo 3, verso 8. Tendo pouca força, né, a igreja ela é desprovida de muitos recursos humanos, mas poucos remanescentes realmente vivem a doutrina de corpo de Cristo. E a doutrina do sangue, em Apocalipse capítulo 3, verso 9. Saibam que eu te amo. O amor do Pai na figura do Espírito Santo que circula no interior do corpo de Cristo. Portanto, nas 2 últimas cartas de Apocalipse,
o Senhor Deus revela pelo Espírito Santo as três principais doutrinas para a igreja sair vitoriosa desse mundo. Palavra revelada para iluminar e guiar no mundo de trevas. Corpo de Cristo, né? Pois Jesus virá arrebatar um corpo vivo, a sua igreja fiel. E clamou pelo sangue de Jesus para se vencer os temores da noite e se manter preservado e preparado aguardando a volta de Jesus. A todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos identificar na igreja de Sardes a figura do corpo na expressão confirma os restantes, os remanescentes, os fiéis que estavam para morrer. A figura da palavra revelada na expressão lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o, porque foi uma igreja que ouviu aquilo que sai da boca do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, e aguardou no coração, e assim não pecou contra o Senhor. E vamos identificar a figura do Espírito Santo na expressão será vestida de vestes brancas, porque é uma igreja que é justificada pelo poder do sangue de Jesus. Já na igreja de Filadélfia, identificaremos a figura do corpo na expressão tendo pouca força, porque a força dessa igreja não era o homem, mas era o Senhor Jesus. Vamos identificar a figura da palavra revelada na expressão guardaste a minha palavra, porque foi uma igreja que guardou a pérola de grande valor e, como resultado, não negou a fé, não apostatou. E vamos identificar a figura do Espírito Santo na expressão saibam que eu te amo, porque o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja é a maior prova de amor de Jesus por ela. E todos verão, continuarão vendo e atestarão esse grande amor naquele grande dia que é o arrebatamento da igreja, a paz do Senhor Jesus. Bem, Marta, nós vimos aí a contribuição do Patrick, do Gil, do Marcelo. Nós vamos falar em duas etapas a resposta, tá? Primeiro nós vamos falar sobre Sardes, depois nós vamos falar sobre Filadélfia, vamos completar depois, tá bem? O que você tem a nos falar? Bom, a palavra revelada, está no texto de Apocalipse 3:3, nos traz a lembrança da importância que nós temos como igreja Sim. preservar na doutrina do Senhor. Porque o que aconteceu na época com essa igreja, né? Ela precisava ser fiel ao Senhor. E por quê? Porque ela tinha que ser vigilante, né? Tinha necessidade, porque ela era uma igreja que precisava vencer, uma igreja que precisava vencer. Então a recomendação do Senhor para aquela igreja é que ela deveria estar atenta à palavra, porque é a palavra que vai conduzir-nos à vida eterna. E tem Apocalipse 3:3 diz o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o e arrepende-te. Então, nós recebemos, nós ouvimos, nós entendemos, guardamos no nosso coração, mas tem uma palavra também, arrependimento, né? Nós precisamos entender justamente isso, é o período do arrependimento para entrar no reino dos céus. Quando o Senhor menciona a questão do arrependimento, é porque alguma coisa não estava certa. Alguma coisa ali no procedimento da igreja precisava voltar ao estado anterior. Né? É a fidelidade, é o amor, é ser fiel ao Senhor naquilo que o Senhor tinha determinado. E o Senhor pontuou isso para a igreja, que ela precisava se arrepender para voltar naquilo que era o início, valorizar o amor do Senhor, valorizar a palavra que foi deixada, né? A doutrina que alimentava aquela igreja até então, porque o desvio veio exatamente para isso, para fazer com que a gente venha a sair do caminho, né? Então a lembrança do Senhor, e esse exemplo, pastor, a gente pensa assim, é apenas um relato na história? É um exemplo que nós temos que seguir, dar atenção, né? De dar à palavra a devida vigilância, porque os dias são difíceis. Muito difícil. O momento é terrível. Então, para que nós continuemos sendo fiéis ao Senhor e aquilo que Ele nos deixou,
há essa necessidade. E aquele exemplo ali, a palavra revelada, a igreja não tinha que manter. Interessante você... Mas bem, precisa entender uma coisa. A palavra diz assim, ser fiel até a morte. Mas a fidelidade durante um dia inteiro é muito difícil. Você está lembrada que alguns anos atrás, né, vocês são contemporâneos como eu, o Senhor revelou o clamor permanente, né, a todo momento no clamor, justamente por isso. A palavra e o clamor estão sempre juntos. Né? A palavra revelada e o clamor estão lado a lado. E nós entendemos o seguinte, que a fidelidade até a morte supera tudo. Você já pensou até o último momento, o último respiro de vida, você ser fiel ali? Você, eu vou entrar, eu vou ser fiel, eu vou entrar. É uma coisa muito nobre, né? É, coroa da vida, um nome novo que nós vamos... Acho que em todo momento a fidelidade nossa diante do Senhor supera, mas algumas vezes vamos ter falhos. E nessa falha vem a revelação do clamor permanente, é quando você clama e o Senhor perdoa o teu pecado. Amém? E você, Adelino? Então, o homem, por seus próprios méritos, ele não consegue nunca alcançar a vida eterna. Ninguém, o único homem que foi fiel em tudo foi o Jesus Cristo homem. Sim. Esse cumpriu toda a lei. A nós é impossível. Sempre um momento ou outro, né? ou até em pensamento você já peca, né? Então não tem como você herdar a vida eterna por seus próprios meios. Por isso é o sacrifício de Jesus. Ele é o que foi o sacrifício perfeito que nos purifica, que nos dá condições de entrarmos no reino do céu. Ele que nos dá as vestes brancas. É o sangue de Jesus que nos purifica e que nos faz aptos para entrar na eternidade. E nós só conseguimos ouvir através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele consola, ele nos fortalece, nos dá direito à eternidade. Quem fala conosco é o próprio Espírito Santo que fala no nosso ouvido. E quantas das vezes, né, você está naquela luta, entrando por uma desobediência, eu falo, Marta, não é assim não. Né? Quantas vezes a gente está fazendo? Interessante também a gente ver a doutrina de corpo. Você achou alguma coisa sobre a doutrina de corpo? Sim, o trecho lá no Apocalipse 3:2. Sim. Pode ler? Pode, claro. Aperta aí, Apocalipse 3:2, lê, por favor. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Pois é, essa conduta, né, esteve presente na igreja de Sardes. E é uma coisa assim, porque quando a gente pensa em restantes, a gente pensa naqueles que estavam numa condição espiritual, assim, degradante, né? Estavam, a palavra até dura, né? Estavam para morrer. Isso diz respeito à vida espiritual. Então, quando o Senhor ele nos lembra dessa questão do corpo, por quê? Porque o corpo é essencial. Né? É no corpo que o Senhor opera os milagres, as suas maravilhas. Então, o que estava acontecendo ali naquele momento é que a igreja estava passando por um declínio. Né? Por quê? Se ela estava experimentando esse momento difícil, é porque não deu a devida vigilância, não tomou, não teve não foi assim, não teve do Senhor a recomendação, não colocou em prática a recomendação do Espírito, né? A palavra fala, né? Ser fiel até a morte. A palavra diz também, vigiai e orai. Então, a nossa vida, volto a falar mais uma vez, a experiência da igreja no passado, para nós hoje, é um alerta. Com certeza. Então nós temos, para quê? Para que nós não venhamos incorrer no mesmo erro. A gente pode orar assim, não, mas aconteceu com eles, não pode acontecer conosco? Pode, perfeitamente. Mas o Senhor quer nos poupar. E poupa de que maneira? Com os recursos que Ele tem nos dado. Certeza. Recurso da graça, palavra revelada, a doutrina do corpo que nós estamos comentando aqui agora. Então é essencial. E nós encontramos também, Marta, voltando a Apocalipse 3:2, ser vigilante, confirma os restantes, né? É um grupo pequeno que ainda tinha. Passaram por tantas lutas,
Mas naquele momento o Senhor começa a preparar a igreja para a próxima fase. E nós temos também a doutrina do sangue. Não sei se você encontrou a doutrina do sangue dentro de Sardes. Temos lá Apocalipse 3:5. 3:5. Pode ler, Adelino? 3:5 diz assim: ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. A veste branca vem de quê? A veste branca fala da santificação, né? A separação que o servo fiel no momento precisa ter deste mundo. O processo de santificação faz com que nós estejamos mais próximos do Senhor. E é exatamente uma marca, né? É a forma como o Senhor vai nos preparar para nós herdarmos a sua eternidade. Então, quando ele diz que que os que venceres vão estar de branco, é porque vão usufruir da salvação em Cristo Jesus. Quem são aqueles de veste branca que vêm prosseguindo, né? É a grande pergunta. Agora, vamos então à igreja de Filadélfia. Adelino, temos alguma coisa a falar sobre Sardes? De uma das doutrinas? Não? Então vamos. Filadélfia. A mesma doutrina de palavra revelada. A gente identifica aonde? Apocalipse 3:8. Pode ler? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, essa igreja aqui, ela teve da parte do Senhor um reconhecimento, né? O Senhor volta a mencionar a fidelidade dessa igreja. O Senhor volta a falar que essa igreja foi fiel porque guardou a doutrina e com isso ela venceu. Então a recompensa dessa igreja foi ter guardado essa palavra e usufruir da bênção da salvação. Porque mesmo eles sendo ali, como o senhor até mencionou, foram servos também que tinham pouca força, pouco recurso. Passando pelas tribulações, passando por tudo aqueles... Mas venceram, né? Porque a força não estava neles, mas estava naqueles que estavam sustentando. Sim. A gente aprendeu que sobre a ação do Espírito na igreja, né? Em cada momento da vida da igreja. Então, os nossos irmãos ali, reconhecidamente, humanamente, né? Assim, Deixa eu interromper, acho que eu li o versículo errado. 3:8 não fala assim. Desculpa aqui que o Sim. passou assim. O 3:8 diz assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu. Isso mesmo. Tá? Então, vamos lá. Tendo pouca força, eu estava nos seus limites, né? Tende guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. É impossível alguém que nega a palavra do Senhor, os feitos do Senhor, receber uma bênção, né? É verdade. E tem também doutrina de corpo, que está também no versículo 3, capítulo 3, verso 8, que diz: tendo pouca força, a igreja fiel, nesse momento, é um corpo vivo. Nós vemos lá em Coríntios, Paulo falando sobre o corpo vivo. E as mensagens que nós sempre temos, a lembrança do Senhor na própria ceia, não é? Participando do corpo, do pão e do corpo, né? Do pão e do vinho, que é o corpo vivo. E nós precisamos entender que hoje o momento, se você não estiver firme na presença do Senhor, com a força do Senhor, você não vence. Não é isso? Também tem a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus lá em Filadélfia. 3:9. Pode ler, Adelino? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus, e não sou, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Saibam que eu te amo, né? O Senhor ama a todos, né? E o momento atual é de renúncia, é de entender a palavra revelada, entender a verdade absoluta, a quinta medida, até, e tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor por arrebatamento. Os marcadores proféticos, né? É verdade.
Quer falar alguma coisa? Quando a gente vê assim, a declaração, né? Saibam que eu te amo, o grande gesto de amor foi dado por Jesus na cruz, porque ele derrama o seu sangue e é esse sangue o responsável pela nossa vida como igreja hoje está nesse caminho, né? Nesse preparo, porque nós fomos selados e nós somos selados com aquele selo da promessa, né? Olha, vocês serão arrebatados. Sim. Então o clamor pelo sangue de Jesus não é algo que você fala da boca para fora, mas é um reconhecimento. É o reconhecimento de alguém que sofreu, né? Que baixou uma cruz sem pecado para nos garantir o acesso, sermos selados, né? E sermos identificados no momento do arrebatamento, quando nós chegarmos na eternidade. Porque esse Espírito vai nos levar. Então, esse gesto de amor é algo que nós temos que ter como lembrança na nossa vida. Foi por mais amor que a gente tenha ouvido, tenha entendido, no mundo, não é. nos filmes, nos romances, nada se compara com esse amor que é verdadeiro. Com certeza. E lembrando também, Marta, quantas vezes, né, você no início do culto, você se ajoelha, você faz o clamor pelo sangue de Jesus, o Senhor te liberta, te fortalece, perdoa os seus pecados. Mas quantas vezes, Avelino, você estava dirigindo e aparecia uma situação assim, de repente você clamava e estava ali a mão do Senhor? Muitas vezes o Senhor nos deu grandes livramentos, né? No momento de aflição, a gente no coração, né? Com certeza. No coração não precisa gritar alto, mas ao clamar, o Senhor abria as portas. Às vezes eu falei, Senhor, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Eu clamava ao Senhor e o recurso vinha. A graça do Senhor, ela vinha e a gente só tinha vitória. Marta, antigamente não existia celular, né? Mas você recebeu uma mensagem da Marta, ora comigo, e o Senhor consolava o seu coração, consolava o coração dela. Quantas vezes isso acontece na nossa vida, né? Você recebe uma ligação como diácono do grupo de assistência, né? O pessoal ora comigo, que eu estou... Domingo retrasado, um membro da minha igreja infartou, morreu dentro de casa, e a esposa dele me ligou e falou assim, pastor, o senhor tem que estar aqui, eu preciso de um socorro. E você vai lá, ora, o conforto vem. É assim que o Senhor opera a nossa vida. Vamos seguir? Nós vamos agora fazer um intervalo em que as crianças vão cantar, preparando o grupo para que nós possamos ver as perguntas das crianças. Vamos cantar o hino com elas, depois voltamos. O hino vai ser projetado, vamos cantar juntos. Em tuas pisadas coloco os teus pés, assim bem firmados não vacilarei. Os teus preceitos, Senhor, os guardei, as tuas palavras são meu alimento. Viver na tua obra é o meu sustento. Que bom, Senhor, conhecer a Jesus, caminho
glória ao Senhor, Jesus. as crianças Aleluia. cantando, né? Louvado E é uma seja. coisa que todas as igrejas estão fazendo, né? As crianças cantam, oram. Eu sempre lembro de uma palavra de um pastor em que ele diz o seguinte: quando a criança canta ou ora, o céu opera maravilhas. É uma realidade. Bem, temos aí a pergunta das crianças. Eu não vou fazer, porque normalmente os pais já fazem, as próprias crianças já falam. Nós temos a Isabela, lá de Belo Horizonte, nós temos a Daniele, uma amiga nossa lá de Armação dos Búzios, e temos a Raquel, de Campos dos Goytacazes. Vamos assistir a resposta e depois voltamos, tá? Lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 14, e 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4, como devemos agir com relação àquilo que é sacrificado a ídolos? Não podemos participar a paz do Senhor Jesus. Jesus, irmãos, não participamos e nos afastamos e somos bem-aventurados. A paz, Senhor Jesus. Nós devemos negar e rejeitar aqueles objetos e comidas que são oferecidas aos ídolos. Os ídolos não valem nada, só que por detrás deles está a operação do maligno. E só existe o único Deus, o Deus de Israel. A paz, Senhor Jesus, irmãos. Isso. Adelino, você viu alguma coisa bonita na pergunta das crianças, na resposta delas? Foi tudo maravilhoso. Todas as respostas foram muito boas, né? Dentro do assunto da revelação, mostrando que realmente como é que deve ser o comportamento das nossas crianças, né? Intermediários, adolescentes, se abster das coisas desse mundo, né? As crianças, elas estão sendo ensinadas, elas têm esse privilégio de estar conhecendo a verdade. Com certeza. A verdade. O mundo jaz, né, no maligno, mas as nossas crianças estão na revelação. O adversário usa totalmente que é guloseimas, né? Tudo aquilo que a criança quer para poder participar dessas festas. E você, Marta, como ex-professora de adolescentes? Pastor, assim, eu fico maravilhada. É a parte da EBD que eu mais gosto. Porque a gente vê as nossas crianças já desde pequenininhas. Sim. E não importa a condição. Você pode ter a limitação que for, mas elas estão sendo ensinadas no caminho que devem andar. A questão de saber que devem se separar de ídolos numa idade tão tenra. Isso. É algo assim maravilhoso, porque hoje a gente vê as crianças no mundo e a gente tem visto os resultados, né, as coisas ruins que têm acontecido pela falta de conhecimento da palavra, pela falta de conhecimento do Senhor Jesus. Uhum. E assim, a gente tem muito aqui glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor tem chamado servas, né, tem dado a essas servas condições de levar essa palavra, e a gente vê assim que as nossas crianças estão sendo ensinadas no caminho, no bom caminho. Sim. Que devem andar. Eu queria só dar um testemunho que eu ouvi ontem da minha filha. Ela é professora de pequenos, né, no colégio natural, e tinham duas crianças que são das nossas igrejas. E ontem todas as crianças tinham que ir fantasiadas. E elas não foram, as duas meninas. E as professoras perguntaram por que elas não queriam. E tiveram que dar uma explicação por que não estavam daquela maneira. E por que elas estavam levando a comidinha delas do recreio e não comiam os doces. Então você vê duas crianças bem pequenas que já estão testemunhando e evangelizando. E aquilo ali, as próprias professoras queriam saber o porquê. O porquê que aquelas crianças estavam dessa maneira. Não entendem aquilo que o Senhor tem feito na vida das crianças, não é isso? Sim. Vamos à acessibilidade? Nós temos aí o vídeo da criança do Lucas, de Santana de Munhaçu, e do jovem Gabriel aqui de Itanhangá. O Gabriel, ele está sempre conosco, lá no Maranhão, trabalhando conosco. Vamos assistir a resposta dos dois. A pergunta para acessibilidade. 5. Lendo Apocalipse 2 e 14, 1 Coríntios 8 e 4, a Bíblia fala sobre coisa oferecida a ídolo. O que devemos fazer? Adorar somente a Deus, Pai do Senhor. Amém. Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 14, 1 Coríntios capítulo 8, verso 4, a Bíblia fala sobre coisas oferecidas a ídolos.
O que nós devemos fazer? Nós devemos ficar longe dessas coisas. Nós só devemos adorar ao nosso Deus. Como diz em Apocalipse 2, versículo 14, parte B. Porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeças diante dos filhos de Israel, para que comessem nos sacrifícios da idolatria. Em 1 Coríntios 8, versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas ao ídolo, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só, o Deus de Israel. A paz do Senhor Jesus. Amém, né? Marta, o que é que você viu hoje que você pode nos falar da sensibilidade das duas crianças, da criança e do jovem? Assim, um entendimento de que como é importante se abster, no caso da questão aqui dos ídolos, Sim. né? Porque a gente vive, nós somos um país que nós vivemos de festa, Sim. né? E sempre está ligado a isso, né? A idolatria. Sim. E nós vemos que, assim, mais uma vez eu falo, não há limitação. Não. A gente tem aqui o grupo para acessibilidade e a limitação que eles têm não impede deles terem esse conhecimento, né? De terem discernimento de que eles têm que manter uma conduta fiel à palavra do Senhor. É um aprendizado diário na EBD. Não é diário, não, desculpe, dominicalmente na EBD. E a gente está entendendo que tudo aquilo que o Senhor tem feito com esse grupo de acessibilidade, tanto os surdos, tanto o pessoal dos transtornos, né, que são imensos, e também do grupo de idosos. O Senhor tem feito maravilhas no grupo de idosos. Então nós precisamos entender que o cuidado, tanto da criança com seus transtornos, tanto o Gabriel, né, com o transtorno, ele praticamente ele anda sozinho no Rio de Janeiro. Então, nós vemos que esse transtorno não traz problema nenhum para ele. Muito pelo contrário, ele evangeliza, é o primeiro a estar na igreja, cuida do som da igreja de Itanhangá. Eu tenho visto, ele sempre manda para mim um videozinho daquilo que ele tem feito, prega naturalmente. Mas o Senhor tem operado maravilhas no meio desse grupo. Amém? Está encerrando o nosso programa, alguns avisos. Tivemos semana passada o nosso seminário de principiantes. Vamos ter agora em julho dois encontros com a família. Vamos participar. Nosso canal no YouTube já está chegando a 1.600.000. Está crescendo. As redes sociais. O pastor Luiz Eugênio ele fala em 3 Cs. Você conhece o 3 Cs? As 3 letras C, você conhece? Não? Curtir. É o primeiro C. Compartilhar e comentar. Então, você que assistiu até agora, tem lá o nosso chat, comente lá o que você está vendo no nosso programa Melhoria Terra. Daqui um pouco, lá no Serrão, vai ter o nosso culto às 19 horas, não é isso? Canal do YouTube, vamos evangelizar também, passar o link. Amém? Marta, eu te agradeço a sua vinda, meu amigo, quanto tempo, né, que nós somos amigos, que o Senhor te abençoe, agradeço muito, e agradece ao pastor lá também, pela vinda de vocês. Amém? A paz do Senhor, irmãos, domingo que vem estaremos juntos, tá? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.